Sejam bem-vindos ao canal Orientec. Tudo bem com vocês? Eu sou o consultor educacional Ricardo Chagas e vim aqui não para ficar dando continuidade a tudo isso que vem acontecendo na internet, mas para dar uma boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, não sei que hora você vai ver. Mas meu hater novo desse canal, seja muito bem-vindo. E vocês, pais educadores, meu total direcionamento de fala para vocês. Antes de eu começar essa fala, eu só preciso fazer uma correção ou um ajuste, por assim dizer. Em que aspecto, né? Eu vi que está todo mundo meio que esperando eu me retratar com o que foi dito no seriado. É impossível isso acontecer porque não houve nenhum crime da minha parte. Tá certo? Muito pelo contrário, eu passei a ser exposto desde ontem, né? Quando foi dito meu nome, o que eu fazia, haja vista que eu acabei entrando num documentário de um streaming fechado para assinantes, para debater um tema muito sério. E todos os itens ali colocados foram passados por produção, pré-produção, direção e, como eu disse, eu sou um profissional de 20 anos. Eu sei que muitos canais aí da internet começaram a fazer react dos vídeos. Até agradeço, viu? Isso é muito importante. Desde que tenha a chance do outro poder falar também sobre aquilo que vem acontecendo. Mas o ponto em especial é que o Corey foi muito citado ontem na live e houve um momento em que algumas pessoas que me acompanham ficaram meio incomodadas com uma fala onde eu digo que ele tem recurso para procurar um psiquiatra, né, que era para a mocinha Julie, salvo engano, não é isso? Isso. A Julie estava conversando comigo para ela não ficar mal com qualquer situação que ele viesse a ter. Então, se isso passou, Corey, para você a impressão de que eu desejo seu mal, pode ficar tranquilo que não é isso não, viu? Nossa discussão aqui é no âmbito profissional, se cuide, eu não sei se você tem filhos, não conheço sua vida pessoal, mas se cuide, tenha uma boa vida, né? Tenha mais olhar para o seu trabalho de forma técnica, até te convido para nós termos um trabalho forte na internet, combatendo o aliciamento dentro das redes. Você sabe, ou deveria saber, como isso acontece nos comentários, e foi isso que foi dito na HBO, tá certo? No documentário que foi veiculado à HBO. Então, esse é o ponto inicial, né? Você fique bem, não tem nada contra a família do Lucas Neto, vi que ele tem um filhinho pequenininho lá, muita saúde, sorte, desenvolva, mas quando o assunto é conteúdo na internet, aí a gente muda um pouco a nossa estratégia de diálogo, tá certo? Então, você tem que estar pronto para entender que o seu conteúdo, como você gosta muito de falar, afeta algumas famílias de forma negativa. E o seu conteúdo nada mais é do que traduzir outros conteúdos de outros lugares, né? Que são pessoas que criam histórias, criam jogos, você vai lá e faz react, faz determinados trabalhos diante disso. Então vamos lá agora para os meus seguidores. Espero que esteja resolvido isso, para que você entenda que eu não quero seu mal, não falei isso ontem e estou reiterando aqui que eu jamais desejo mal de qualquer pessoa que seja. Tentaram nos colocar várias pechas, né, político, partidário e tudo mais, e é difícil, né? Um dos comentários dos milhares ou quase milhões de comentários que estamos recebendo em nossas redes, teve um que disse que eu sou instalkeável. Eu achei isso um elogio, né? Porque muitos tentaram pesquisar sobre a minha vida no Google. E uma carreira de 20 anos não depende de dar um Google para que você exista, né? São inúmeras famílias espalhadas aí Brasil afora e eu recomendo a vocês que não mexam na dor dessas famílias, que são famílias que também têm recursos e sabem trabalhar, tá certo? Quanto às pessoas que aí não são os haters que eu dei boa tarde, são os haters ali que vão ser punidos pelo que estão fazendo. Me ameaçando, colocando foto com armamento, colocando foto dizendo que vão me matar, minha família e tudo mais. Essas pessoas já estão devidamente catalogadas e vão seguir com o processo de direito. Então aguardem que isso vai acontecer em breve. Tá bom? Aos demais que discordam da abordagem da HBO, sejam bem-vindos aqui, né? Porque o trabalho é feito para isso. Não é obrigatório que você continue concordando com absolutamente tudo, ainda que você faça isso na rede a qual você frequenta. Mas aqui você tem espaço.
Você pode falar, você pode discordar de forma educada, pode aumentar um pouquinho o nervosismo, tudo mais, não tem problema nenhum não. Desde que você esteja pronto para ouvir um outro argumento. E aí eu vi muitos especialistas batendo na internet, conversando sobre tudo isso, né? Esses especialistas de plantão que questionaram a minha formação, questionaram o meu estado de consultor educacional e começaram a dizer quais jogos é que foram os primeiros jogos numa pesquisa no Google. Existem livros, existem militares que trabalharam com isso, que não são brasileiros, que a gente tem acesso direto a eles, né? Tem psicólogos, psiquiatras, o ramo de pessoas que trabalham existe muito antes do Five Nights at Freddy's ou qualquer outro conteúdo dessa natureza. Então, meus seguidores aqui do canal e meus haters educados, o objetivo da fala de hoje não é mais falar sobre Corey, que ele siga a jornada dele e saiba que existe alguém que trabalha com esse nível de supervisão dentro da internet. Temos muito material, viu? Muito material. Vou falar um código aqui, eu preciso? Não, vou seguir. Se tiver alguma pergunta, alguma ofensa que seja possível falar no horário, que dê pra gente falar, a gente segue. Então, assim, entretenimento de massa aplicado à educação é o nosso trabalho. Então você que é pai Orientec, que segue o nosso trabalho, que curte as nossas redes e vai às nossas palestras, sabe muito bem que a hora de folga para nós é tão importante quanto a escola. Isso mesmo. Na minha casa, meus filhos, o horário deles de dever de casa, de escola, ele é tão importante quanto o horário de série, filmes, desenhos e games. Então, na minha casa, é obrigatório que na semana de prova você jogue, você assista filmes, assista séries, veja desenho, converse, leia, porque não pode parar nada da vida de ninguém por conta de uma semana de prova, tá certo? Isso é institucional, você tem que fazer e tem que se acostumar isso com a vida toda. Eu vi que ontem uma das pessoas chamou muita atenção, que disse que cresceu vendo canais, creepypastas, tudo mais. É engraçado ver como uma pessoa vai concordando com a outra sem entender qual é o argumento de quem está à frente falando tal material. Se você gosta de creepypasta, cara, o problema é totalmente seu. Eu só quero que você entenda que eu não vim aqui demonizar nenhum tipo de conteúdo. Os conteúdos existem e eu sou aquele que está a favor que eles estejam aí na prateleira para todo mundo ver. Desde que jogando de forma limpa. Tá certo? Eu acabei de ver no celular agora que o PKXD acabou de lançar Five Nights at Freddy's com um desafio dentro dele. Você acha que isso é jogar limpo? Você acha que colocar um carro da Barbie para que crianças vão até lá tirar foto, isso é jogar limpo? Sabendo que o filme da Barbie não é para criança? Sabendo que o filme da Barbie, quando coloca Margot Robbie, que é ali a Arlequina da DC, e outra personagem que talvez você não conheça, que é a Sharon Tate, no Once Upon a Time in Hollywood. Como é que é o nome em português? Era uma vez em Hollywood. Era uma vez em Hollywood, do Quentin Tarantino. Ela faz a Sharon Tate. Sabe como morreu a Sharon Tate? Quando um grupo de jovens liderados por Charles Manson entram na casa e começam a matar vários atores e atrizes em Hollywood. Muito similar à quantidade de haters que eu recebi ontem de criminosos ameaçando minha família. É exatamente assim. Começa com esse tipo de movimento. Então você tem que saber que a diversão é uma coisa tão importante quanto a realidade. Para quem trabalha com retiros religiosos, eu bato de frente. Eu digo lá, acho muito bonito, as pessoas vêm até aqui, cantam, se emocionam, mas só que depois, quando voltam para casa, vão ter uma rede de entretenimento que não vai favorecer todo esse ganho, para quem considera aquilo um ganho. Você compreende? Então, dentro desse universo, você precisa saber como se colocar. Então, você quer ver um filme de terror? Poxa, escolha o filme de terror. Eu gosto de alguns que eu não vou falar para não recomendar para você. Aqui não é um canal sobre filmes ou crítica de cinema. Mas eu gosto de alguns filmes que têm uma história que deixa você refletindo sobre aquilo que aconteceu.
Por que Terrifier todo mundo tem que ver? Então você que está aí do outro lado tem que saber que dentro do Roblox também colocaram Terrifier como um dos minigames lá dentro do jogo, dentro da plataforma. Tá certo? Então vocês não estão falando com nenhum tiozão não. Mas tudo bem se quiser me chamar dessa forma, porque eu sou pai, né? Antes de ser tiozão. Que foi que houve? Não, aqui ó. Isso... Ah, que legal. Então, assim, vocês que estão aí, tem que ter esse tempo respeitado. Tá certo? Eu respeito muito esse tempo de vocês. Então, cara, tá chegando o GTA 6. Por que todo mundo tem que jogar? Se você perguntar para mim o que o senhor acha de GTA 6, tecnicamente, eu ainda nem vi o jogo. Mas se for igual ao 5, existe uma coisa dentro do jogo chamada jogabilidade. Se você nada, se você corre, se você anda de carro, se você... Ok. Baita jogo, faz muitas coisas. Mas quando um dos vídeos que nos atacou viu uma criança de 8 anos jogando GTA e dizer ela estava só brincando, você está sendo no mínimo negligente. Porque você conhece o que tem dentro do jogo. Você sabe que no GTA, se você parar no sinal vermelho, se você não cumprir as missões, você não progride no modo história. Você sabe que, por exemplo, hoje no modo online, tem um monte de gente brincando de carrinho de Hot Wheels, com os carrinhos de GTA, rodando lá nos loops e tal. Quando você vai ver a thumbnail, é uma thumbnail extremamente ofensiva, para gerar clickbait. Então, as crianças estão sendo invadidas por esse conteúdo que os pais não têm a menor noção de como acontece. Tá certo? Então, por exemplo, se você está jogando Minecraft, é um jogo da hora. Eu gosto de Minecraft, meus filhos muito mais do que eu. Jogam, né? Tem lá o mundinho deles, jogam no modo história, jogam no modo criativo. Só que você vai dizer para mim que não existem mods perigosos dentro do Minecraft? Para quem não sabe o que é mod, são modificações. Mods que o personagem utiliza droga dentro do jogo. Esses mods são disponibilizados dentro do próprio YouTube, para que você aprenda como colocar dentro do seu jogo. E o pai e a mãe não sabem nada do que está acontecendo. O objetivo desse trabalho aqui é fazer com que as pessoas ganhem produtos tecnológicos. Eu sou o tio, como vocês gostam de falar, o tiozão da internet, que pede para os pais, se forem comprar, comprem um videogame de acordo para o nível de jogabilidade da criança. Sabe aquela criança que nunca jogou videogame nenhum? Pai vai e entrega um PlayStation 5. O que ela vai jogar? The Last of Us? E aí, fiote, não tem com quem, não tem o que você conversar comigo, porque eu sou jogador de videogame. Você bem sabe que quando você termina uma partida e vai para o mundo real, se você não resolveu aquele puzzle, o puzzle vai na tua cabeça. Você sabe que se ficar muitas horas jogando, você fica desconectado da realidade, porque seu cérebro precisa resolver aquele problema. Um dos jogos mobile que eu mais gosto é Clash Royale. Mas você tem noção de quantas partidas a gente pode jogar durante um dia? Você tem noção de quantas notícias passaram desapercebidas porque a TV estava ligada e eu não prestei atenção na notícia enquanto eu jogava? É óbvio que eu não consigo. Minha torre foi derrubada. O meu deck de cartas lá, cada vez sendo modificado para eu perder muitas contas. E também fico chateado. Quando eu estou vencendo, quando eu estou com um deck de cartas quase perfeito, chega lá, entra alguém que não dá para calcular o elixir subindo ali para ter outra possibilidade de jogada, porque hackeou o jogo, colocou um hack no jogo, e aí venceu de forma ilegal e irregular. Só que eu também sou atleta no mundo real. E aí você respira fundo e continua na outra partida. Mas você está sendo burlado, como um atleta é burlado por aquele que está no antidoping ou o que quer que seja. Né? Pego no antidoping porque está usando doping e tem uma vantagem com relação a você. Então, cara, nós vivemos no melhor momento da história da humanidade. Eu falo isso para os meus pais aqui da Escola Digital, do Orientec Oficial, para termos e educarmos nossos filhos. É muito livro, é muito vídeo, é muito material. Eu vi essa defesa desenfreada para dizer que Five Nights at Freddy's não tem nenhuma relação com nenhum massacre. Cara, Sexta-feira 13, o filme do Jason, ele tem a ver com massacres também daquele período. Também foi inspirado. Você não tem uma literatura pura.
uma obra pura que não tenha alguma relação. O mesmo animatrônico lá, que foi inventado pelo Walt Disney, não é o ponto inicial da série. A lanchonete Chuck E. Cheese, que realmente existiu, o crime que aconteceu dentro dela, realmente existiu, e óbvio que numa narrativa acaba inspirando quem quer que seja a fazer o que quer que seja, principalmente num momento como esse, onde o true crime está em voga. Então todo mundo quer surfar na onda. Só que a criança tendo acesso a isso, é o tio aqui que vai no pátio da escola, que fala com o coordenador pedagógico, com os diretores e com os pais, e sabe quantas crianças não estão dormindo direito, estão com transtorno de personalidade, agredindo a si, agredindo aos amigos, porque não consegue discernir entre realidade e virtualidade. E você que está aí desse lado precisa nos ajudar nessa batalha. Se você tem um irmão pequeno em casa, você tem que ter cuidado com o que você vê. Ah, professor, eu leio fanfic. Cara, o gosto é teu. Tá certo? Mas se você disser que lá onde se tem fanfic, nos comentários também, não tem aliciadores cooptando jovens, você sabe que está sendo leviano. Se aquelas histórias das fanfics que ali estão são suficientes de forma literária para você conceber a sua ideia de mundo, continue aí. Eu só vou te falar uma coisa, que um dos meus novos haters é um dito professor, né? Que ele se definiu professor, assim como ele também me chamou de dito consultor, ele é um dito professor. Tá certo? Porque eu também não sei se você é professor de verdade. E eu atendo professores de todos os espectros políticos e todos me recebem muito bem, porque eu lido exatamente com aquilo que eles fazem na hora de folga, com os riscos que eles correm em sala de aula. E esse mesmo professor veio me atacar, dizendo que eu não conhecia nada daquilo que eu estava falando, que, cara, vocês estão olhando para o problema completamente equivocado. Vocês acham que o objetivo era atacar um influenciador digital? O meu problema não é com o cara que está criando o conteúdo, ainda que eu tenho muita coisa contra desses conteúdos também. E não foi esse o momento de eu falar sobre eles ainda, esse momento ainda vai chegar. Mas o momento ali era falar contra os aliciadores que levam até o massacre. E aí, de repente, uma pessoa se sente ofendida e começa a mudar toda a história do massacre, sendo desrespeitosa com as famílias. Você tem que saber que tem mães que perderam filhos no massacre de Realengo que estão nesse canal aqui, Orientec Oficial. Uma dessas mães, a Adriana Silveira, já repostou a live de ontem, porque concorda e sabe de tudo aquilo que a gente faz e trabalha. Era isso que vocês deveriam estar fazendo. Procurar inclusive as vítimas, ou melhor, os sobreviventes que foram vitimados e sobreviveram ao massacre. Para quem sabe, os ajudar de alguma forma, com formação técnica na área de audiovisual, tá certo? Com estratégia de algoritmo. É muito engraçado, né? Que quando tudo está errado, todo mundo ataca o sistema. Mas quando você está errado, aí você começa a usar o sistema para se defender. E aí começaram a atribuir o erro ao YouTube, pelo fato do YouTube colocar os seus seguidores num só percentual, e a partir desse percentual, as pessoas vão até lá e você não tem como saber qual é a idade. Tem um caso aí que é importante lembrar, que era conhecido de um desses influenciadores aí em questão e que estava na rede dele. E eu não sei qual é o dicionário que você utiliza, mas no meu, aliciamento é, creio eu, que a mesma coisa para todo o resto da sociedade. E se lá tem crianças de 10 anos, 8 anos, 7 anos envolvidas, isso é muito grave. Se você leva o Ministério Público para resolver um problema, parabéns. Só que você detectou um problema muito grande na sua rede. Você detectou um problema muito grande na rede das pessoas que estão próximas de você. E isso precisa ser combatido. Isso não precisa ser visto como estratégia de crianças vulneráveis a todo momento, comprando. É isso que a gente luta. Se a programação infantil saiu do horário nobre da televisão
porque os comerciais começaram a ser proibidos e ficou difícil de manter o programa nesse horário, por que hoje na internet canais infantis é uma enxurrada de produtos e serviços para entretenimento que não param? Você entende? Eu não sou a favor de conteúdo educativo não, viu? Fique tranquilo. Eu não gosto dessa pecha, o meu canal é um canal educativo. Não gosto. Educativo é aquilo que você consegue transformar em educação. Então o seu conteúdo tem que ser relevante e adequado para aquela faixa etária. E, novamente, não vão se valer de legislações externas para definir qual faixa etária. Sally Face, por exemplo, que foi um gameplay muito acessado num desses canais, Sally Face conta uma história terrível, que tem gatilhos, como gosta-se de falar hoje, e mais gatilhos. O gatinho também, né? O pessoal fala gatinho. Ah, isso que é gatinho, né? Poxa, eu sou tiozão, não sabia. Então, tem muitos gatinhos, muitos gatinhos. Então, você não pode colocar um conteúdo para quem diz que tem muito cuidado, né, com o conteúdo que é colocado ali. Tá certo? Então, dentro desse material inteiro, tio é a favor que você seja livre na sua hora de folga, mas que tenha alguém que supervisione você. Quando fui fazer toda a minha pesquisa, e todo ano eu faço isso, eu entro numa clausura e ali começo a assistir de tudo que você imagina. Quando eu saio dali, eu preciso que a minha família me abrace e eu tenha um tempo de retomada à realidade, porque eu volto dali extremamente irritado, com uma paciência zero, porque eu vejo muita coisa da qual eu estou sendo invadido por aquilo. Só que eu me predispus àquilo e mesmo assim, conscientemente eu sou afetado. Então o tio não recomenda que você, se tiver mal, esteja assistindo tais conteúdos. Se você estiver em depressão, como eu vi muita gente dizendo, poxa, mas eu busquei esse conteúdo porque ele foi relevante para mim quando eu estava me sentindo só. Não, filho, na verdade você buscou esse conteúdo porque ele é frequente na internet. Você entendeu o que eu estou falando ou não? Não foi o conteúdo em si, mas pela frequência. Essas pessoas estão lá diariamente, publicando seus conteúdos, botando seus materiais, e você acaba vendo e gerando empatia. Tem gente que tem empatia pelo apresentador do jornal noturno, por exemplo, que não vai dormir sem um boa noite dele. Por quê? Porque é o hábito que é criado exatamente para isso. Então é preciso que você continue concatenando suas ideias, amadurecendo, e você que é pai e educador, entenda, a luta está só no começo. Número 1, tirar os celulares das escolas. A pandemia acabou, as escolas não se apropriaram do uso da ferramenta, e esses canais e conteúdos ficam circulando no pátio na hora do intervalo e ninguém tem ciência do que está acontecendo. Só quando nos chamam que já são problemas muito graves. Tá certo? Problema número 2. Crianças na internet com supervisão dos pais. Eu não sei o que vocês pensam de como é a vida dos pais, mas pelo menos os pais que eu atendo, e são dezenas de milhares de pais Brasil afora, os pais que eu atendo, eles não têm tempo para estar vendo tudo que o filho faz na internet. Então, se o pai não sabe a diferença entre iOS e Android, entre algoritmo, inteligência artificial, ou como tudo isso funciona, não deixe seu filho com a ferramenta. Pode ficar tranquilo. Os especialistas daqui do Orientec que trabalham junto conosco vão provar para você, junto conosco, que uma criança que não teve contato com tecnologias de ponta até 16, 17 anos de idade não vai sofrer nada no desenvolvimento dela, na aptidão tecnológica. Muito pelo contrário. A hora que ela tiver contato com a ferramenta, ela vai voar em relação àquele que desde meses já ficou ali brincando com o celular e não aprendeu a desenvolver absolutamente nada. Tudo é feito com direcionamento. Você entende? Novamente, eu sou a favor que os filhos tenham videogame. Para todas as casas? Não. Para as casas que conseguirem entender como a ferramenta funciona. Se você entende que o seu filho está habilitado é a palavra, para ter determinado videogame, determinado jogo, ok.
Mas quem define o jogo que entra na sua casa é você que é adulto, não é o seu filho. Não é o hype da escola, nem tampouco o hype dos amigos, muito menos o hype de um canal da internet. Outubro está chegando aí, Five Nights at Freddy's vai invadir a internet brasileira. Só que ontem eu até usei o termo irrelevante, porque os grandes jornais falam muito pouco sobre isso, não conseguem nem dar notícia. É um assunto que não é fácil para eles tratarem. Não é fácil. Então, senhores, o meu papel... É interessante que quem tem esse tempo com a gente nas escolas, nossa palestra é muito disputada. Quando a gente sai de lá, os alunos saem abraçando a gente e começam a denunciar vocês, influenciadores digitais que colocam conteúdo e acham que ninguém está vendo. São eles que me dão a dica de quais vídeos têm proibidos nos canais de vocês, viu? São eles. Eles salvam, eles guardam e vêm mostrar pra gente. E o que é mais legal, depois da palestra com os alunos, vem a palestra com os pais. Sabe quem convida os pais? Os filhos. Porque entenderam que aquele cara que está ali não é nenhum fundamentalista que vai tirar toda a diversão dele. Muito pelo contrário. Mas vai dar validade para a diversão dele. Porque eu sei o que te dói, meu hater recém-chegado. É o que dói a muitos daqueles que estão aqui também. É que na hora de folga, quando você senta para ver alguma coisa e quer ver com pessoas, não tem ninguém prestando atenção e dando importância para o seu gosto. Eu sei que é isso que te dói. Do fundo da minha alma, eu sei que é isso que te dói. Você olhar para o lado e está todo mundo no celular brigando com um tiozão em outro lugar. Enquanto você está ali naquele ambiente, ninguém olha no teu olho. Ninguém sabe nem teu nome. Só sabe teu nick da internet. Eu sei que você quer conversar sobre aquela série, independente de qual série seja. Até esse trabalho eu tenho, filho. Quando um aluno meu diz que está vendo determinada série, anime, o que quer que seja, sabe o que eu faço? Eu vou assistir, para depois voltar para a sala de aula e dizer quais são os pontos que eu acho positivos e pontos negativos. E ok. E são os pais deles depois que vão tomar a decisão se vão dar continuidade ou não. Você não vai conseguir mudar essa realidade se você não mudar a sua própria. Eu fico pensando, se algum de vocês tiver um dia suas redes invadidas como a nossa foi, e continua sendo, né? Pela quantidade de acessos e muita... Cara, se você vai ter uma família que te ampare, como a minha está junto comigo nessa jornada. Eu não quero que você sofra nada similar ao que está sendo passado aqui. Mas é suportável para nós, porque a gente trabalha com isso há muitos anos. E novamente, muita gente foi dar um Google sobre minha vida e encontrou muito pouco, né? Porque a minha vida não foi respaldada em algoritmos, foi respaldada em pessoas. Esse trabalho existe por causa do meu filho mais velho, consequentemente da minha filha, do meio e depois do meu filho menor. Porque eu nunca aceitei ninguém falando mal de desenhos, filmes e séries sem saber do que estava falando. E é por isso que está todo mundo muito confortável aí do lado dos senhores, porque estão achando que estão falando com mais um produtor de conteúdo dessa forma, né? Que não assiste Pica-Pau, Tom e Jerry. Cara, eu não sou de assistir Pica-Pau e Tom e Jerry. Eu sou de estudar os primeiros desenhos, as Silly Symphonies ali do Walt Disney e trazer para essa realidade, ver como a indústria se comporta. E sim, Pica-Pau, Tom e Jerry. Ontem, sei lá, estava assistindo com meus filhos um filme do Jerry Lewis, porque eu estou ensinando para eles o humor. Não precisa que o humor seja uma coisa só o tempo inteiro, nonsense, nonsense, nonsense. Você precisa chegar até ali. E foi um espanto muito grande, porque a gente gosta desse tipo de linguagem, e era um filme de comédia com musical, com performances que eram tão bem feitas que no final da performance, ó, aplausos, tinha claque dentro da série, dentro do filme, perdão. Então, quer dizer, tudo muito bem feito, muito bem orquestrado, sabe? Se essa série, Five Nights at Freddy's, para você que tem idade para lidar com esse conteúdo, te inspira a criar outros conteúdos, oxe, ok, cara. Ok, sabe por quê? Ok, porque a Agatha Christie também se inspirou em coisas dessa natureza. Não Five Nights at Freddy's, com certeza. Mas Sherlock Holmes também saiu ali, Arthur Conan Doyle, saíram dessas realidades
de inspiração do cotidiano, de coisas também que estavam acontecendo ali. Então, por que você não fazer a mesma coisa? Mas quando você abraça a ficção como uma religião, aí eu vejo problema. Porque você critica tanto o fundamentalismo religioso que mata pessoas e tudo mais, e tem a mesma proporção de atitude pelo fundamentalismo do entretenimento. Você não tem esse direito. Você não está blindado na internet. A Polícia Civil já está de posse de uma quantidade de material absurda que os senhores criaram para mim na última madrugada. Mas eu dormi muito bem, assistindo outra série da própria HBO chamada Succession, que eu não recomendo para ninguém, sou eu que assisto. O problema é meu. Você entendeu? Então o que rola na tua casa é realidade de vocês, desde que os pais tenham consciência. Ok? Eu já vi muita gente dizendo, sou forte, eu aguento, eu vou para cima, eu faço isso, faço aquilo. Cara, perfeito. Mas todos nós temos o nosso ponto de fragmento. E é nessa hora que o mal age. Defina o mal como você quiser. Defina o mal como você quiser. Outro dia eu fiz um vídeo também de outro, por sinal, coincidência, viu? É a morte do demônio, do Sam Raimi. E fui contar toda, só que dessa vez a ascensão, né? Fui contar toda essa história de forma técnica, de como ela foi apresentada para a sociedade. E de repente você vê o mesmo Sam Raimi lidando com o Homem-Aranha, lá do Tobey Maguire, 1, 2, 3. Sabe qual é o filme que eu mais gosto dessa saga? O 3. Homem-Aranha 3, que é do Venom, né? Do Venom e do Homem-Aranha. Eu gosto muito, que é o que ninguém gosta. Porque não teve o cânon do entretenimento. Entretenimento como religião é grave, viu? Esteja livre. Eu vou falar algo que talvez você me cancele mais do que com o problema de ontem. Eu gostei de Death Note da Netflix. Pronto, falei. Death Note da Netflix. Eu não gosto da história de Death Note. Eu acho perigosa. Já vi o anime inteiro. O anime inteiro. Eu vou em escolas e sei que crianças compraram Death Note e colocam ali o nome de alunos e professores. O tio sabe como a realidade funciona e eu tenho tudo catalogado, viu? Todos os meus atendimentos desses 20 e poucos anos estão catalogados. Eu sei o que um desafio da internet gerou no pátio da escola antes do TikTok. Agora com o TikTok, então, perdesse a mão por completo. Então, dentro dessa realidade, eu trabalhei a questão da maldade, como ela é elaborada no filme. É muito bem definido quem é o bem e quem é o mal. E como o mal vai tomando conta. Então, você está olhando para uma série que falou, que citou, né, um influenciador lá, que não o chamou de aliciador, mas você tem um outro filme dentro do mesmo streaming, que tem crianças esfaqueando o outro no pescoço, no peito, e está tudo bem. E se você disser, e aí, você quer que o conteúdo caia? Não. Eu quero só que as pessoas, ao irem assistir o filme, saibam que esse conteúdo está lá. Tá certo? Então tem parricídio, tem um monte de coisa. O meu mais novo tem 11 anos. Vai fazer 12 no final do ano. E ele gosta de coisas muito agitadas e pediu para ver um filme de terror. Isso ok. Peguei uma lista e tal e fui assistir It, o Palhaço Assassino. É assim o codinome em português? O segundo. O primeiro. O primeiro filme. Assistimos todo o filme. Eu esperando que ele fosse ficar com medo, susto de alguma coisa sobrenatural que ali acontecera. Não. Ele ficou com medo da cena do parricídio. Quando o filho vai até ali e mata o pai, porque ele vê a figura do Pennywise na tela. E o Pennywise falando no ouvido dele. Kill, kill, kill. Você vai flutuar o tempo inteiro. Vai morrer, vai flutuar, se misturando ali na história. E isso assustou ele muito. Por quê? Porque ele sabe que eu acompanho esse tipo de coisa na vida real. Você entendeu? Então a vida real assusta mais, no caso dele, do que a imaginação e o sobrenatural. São coisas que serão trabalhadas dentro da cabeça dele, que é meu filho, é minha responsabilidade. Então assisti com o meu mais velho, John Wick. Todo mundo falou mal, não presta, chato, longo, cara, gostamos pra caramba. E a cena que a gente mais gostou foi a que todo mundo odiou, que é quando ele tá lá em cima da escadaria já para cumprir a missão e cai todos os degraus para reiniciar. Cara, isso é fabuloso, fabuloso, porque
quando você acha que chegou, alguém ou alguma coisa te passa a perna porque você não está atento para aquilo e cai toda a escadaria e depois recomeça o trabalho. E às vezes todas as pessoas que estão do seu lado, que dizem que vêm muito bem, todas essas pessoas não te ajudam da maneira correta. Precisa vir alguém cego, literalmente, de toda essa realidade que está acontecendo para te guiar nessa jornada. E foi exatamente o que aconteceu. É um samurai quase cego que leva o John Wick até o desafio final, onde os dois vão se confrontar. Cara, fabuloso. Fabuloso, metáfora. Você é capaz de vislumbrar em meio a um entretenimento que parece ser banal e tirar algo legal. Você tem no Homem-Aranha 3, por isso que é o que eu gosto mais. O Peter Parker é um cara muito correto e a maldade ali atrás dele o tempo inteiro, que é o Venom, não consegue capturar o Peter Parker, não consegue. E o Peter Parker ali, tendo uma vida bacana, respeitando a tia, namorando, com amigos, indo para a escola, trabalhando, trilha sonora legal, que virou meme, estragaram toda a cena, infelizmente. Até que ele vê no noticiário que falaram mal do influenciador digital que ele gosta. Não, tô zoando. Ele vê no noticiário que o possível assassino do tio dele está solto. E nem foi o cara que matou o tio dele. E ele vai atrás do cara. E nessa sede de vingança, ele perde o controle. E é exatamente nesse momento que o Venom, que está ali andando à espreita, agarra na roupa dele e o transforma em alguém muito poderoso, porque diz, uau, isso é bom, só que em alguém muito mal. Quando ele tá dormindo, né? Ele tá dormindo, descansando, cara. O Venom vai lá, toma conta do corpo dele, fica com uma vestimenta muito mais poderosa, e aí ele vai para as batalhas e tal, até que dá um bufete na cara da Mary Jane, Kristen Dunst, né, do Jumanji. Ah, eu sou tiozão, não posso falar essas coisas. E aí o Peter Parker sai dali com o seu cabelinho e tal, bate nas pessoas, faz uma dancinha estranha lá, mas não aguenta mais. Depois de bater na Mary Jane, ele vê que saiu de quem ele era, do espectro de quem realmente ele era. E aí ele vai para onde, senhoras e senhores? Se você me disser que foi o Sam Raimi que pensou nisso, eu não acredito. Existem obras sobrenaturais positivas também que tangenciam e vão aparecendo ali, meio que resistindo a tudo isso. E aí ele vai para cima da igreja e ali fica meio que de joelhos, pedindo para se desvencilhar do Venom e não sabendo o que fazer. E é só quando o sino da igreja toca que eles começam a se separar, mas se separar num processo de muita dor. Eu não sei se você já viu algum dependente químico, quando está no momento de se desprender, né? Num processo de desintoxicação, como é que isso funciona? Muita dor. De abstinência, nossa. E aí o sino vai batendo e aí lá embaixo tem um outro seguidor que está dizendo assim, eu quero me vingar, eu quero destruir Peter Parker. E ele está onde? Dentro da igreja. E é no momento que o Venom cai e transforma Ed Brock no outro Venom. Ficou muito pior do que o próprio Homem-Aranha. Então, senhoras e senhores, esse material feito pelo trabalho não é para que você deixe de ver Velozes e Furiosos. É só para que você deixe de ser chato, de sentar no cinema e ficar, é mentira, é mentira, é mentira. O Paul Walker já morreu e ele aparece no filme. Então, é mentira. Você me entende? Mas você foi ali para se divertir. Então te diverte e para de encher as pessoas de racionalidades que às vezes você nem teve a pesquisa suficiente para falar sobre tal racionalidade. Como eu vi quantas bobagens falaram em cima da minha fala do documentário e em cima da fala de ontem à noite também. Quantos recortes imprecisos, quantas recomendações malditas, e aqui malditas, né? Não malditas, pelo amor de Deus, para que não fique nada ofensivo, não é esse o objetivo. Então, meu hater de plantão, seguidores Orientec, pais, educadores que seguem esse canal, nós continuaremos aqui
tentando ajudar a sua família, dando dicas de filmes, séries, desenhos. Não somos pagos por nenhum streaming. Eu acho que tem muita gente achando que eu ganhei dinheiro pelo documentário. Lê do engano, quem dera, mas não ganhei nenhum centavo. Eu fui um colaborador, né, uma das sonoras do documentário. Então, se o influenciador em questão estiver achando que vai ficar rico às minhas custas, não vai dar certo. Mas se você quer disputar isso na justiça, falar isso, eu também estou disposto em ir até lá e mostrar exatamente tudo aquilo que eu sei a respeito de muitos canais dentro da internet, inclusive o seu. Tá certo? Não da questão do aliciamento seu, porque disso nenhum momento foi citado. Mas de quanto as redes são vulneráveis a isso, e essa é a discussão. E reitero aqui o convite a todos vocês, não apenas aos influenciadores, mas a todos vocês. Se você quer iniciar uma campanha, mais do que destruir um tiozão, mas se quiser continue, mas se você quer ir por outro caminho, una-se a nós. Vamos lutar contra os aliciadores dentro da internet, que você sabe quem são. Você tem ideia de como eles estão ali dentro e como eles agem. Você talvez já tenha sido até tentado ser cooptado para a rede deles. Teve um cara aí, um desses influenciadores aí que disse, ele usou um vídeo do canal de fulano para dizer que o fulano estava falando que no Free Fire... Cara, era um vídeo de denúncia do próprio canal do fulano. Era um vídeo de denúncia do próprio canal do fulano. Isso era o fulano que estava fazendo uma denúncia e foi mostrado ali. E depois dito que nos comentários existem as possibilidades, só que ali a pesquisa foi um pouco maior, não foi para o vídeo, de como esses aliciadores vão cooptando as pessoas. Elogiando dentro das partidas, de Free Fire ou qualquer outro jogo. Cara, os senhores sabem tanto quanto eu que esse mercado e esse cenário é completamente vulnerável. E às vezes a sua situação econômica não está muito boa para que você tenha uma barreira de proteção contra toda essa realidade. Por isso que Round 6 faz muito sucesso no Brasil. Sabia? Porque muita gente acaba se aliando a essa história. Se aliando a essa história. Passa exatamente pela mesma coisa. Acha que está tendo uma carreira gamer e na verdade não está. Às vezes foi cooptado por um grupo para fazer alguma coisa e sumiu. Essas adolescentes que todos os dias quase a gente tem notícia de que sumiram de casa. Na Polícia Civil a gente tem um dado que quase 80% delas não voltam para casa. E você vai deixar que dentro de um site de fanfic eles fiquem ali sendo aliciados o tempo inteiro e tudo bem? E novamente aos influenciadores, cara, vocês estão perdendo a chance de discutir o papel dos games na educação, não dessa forma que vocês falam aí. Porque da maneira que está lá, que o documentário apresenta, que foi com a minha curadoria, sim. A parte de games sou eu que apresento. E Counter-Strike não foi criado pelo exército americano, como foi dito em um dos vídeos aí a meu respeito. Cara, se preparem melhor. Você quer discutir? Assiste. Assiste pelo menos. Eu sei que talvez não tenha grana para pagar, né? Mas tem 7 dias grátis da HBO lá no Amazon Prime, em outros canais aí, assiste. Se tu tá no grátis, assiste logo os 4 de uma vez só. E aí depois a gente discute. Vê o que aconteceu com as vítimas. Vai lá no YouTube e digita aí, Realengo Game, e vê o que aparece. Vê o quanto que esse material é utilizado. Tá certo? Já vi gente colocando inclusive a foto do assassino de Realengo, prometendo minha família de massacres. Seu nome já está na listinha ali. Não é Death Note não, viu? Não quero que ninguém morra, ninguém se machuque, mas que as pessoas tenham o direcionamento total. Então vocês não estão falando tudo que querem, até estão, mas isso também vai ter consequências, viu? Ninguém no documentário foi escarnecido. Eu tenho muito mais cuidado do que os senhores nas suas redes. Muito mais cuidado. Muito mais. E quando foi dado esse exemplo, era para que as pessoas vissem quais são os locais onde os aliciadores quererão estar. E é isso que eles fazem diariamente. Tá certo? Então, fiquem de olho. Não sou responsável pela minha rede.
Ah, o YouTube é responsável? Também, mas você também é. A rede é sua, não é minha. Eu não tenho conteúdo aqui de Five Nights, eu até tenho. Eu até vou comemorar hoje. Botar uma postagem lá, Five, não mais Six, que não é mais Five Nights, agora é Six. Temos mais de 6.000 seguidores, graças a você, meu querido hater. Você é muito bem-vindo aqui ao canal Orientec Oficial, desde que você seja educado, respeitoso e não cometa crimes. Um beijo, um queijo, até o próximo vídeo. Fui!